Meu nome é Marcelo, tenho 38 anos e preciso contar uma história que mudou completamente o rumo da minha vida. Há 12 anos, eu era um homem apaixonado, pai de um menino de 4 anos chamado Gabriel, casado com Fernanda há 4 anos. Vivíamos em uma casa simples, enfrentando dificuldades financeiras como tantos outros casais, mas eu acreditava que o amor que sentíamos um pelo outro seria suficiente para superar qualquer obstáculo. Éramos uma família, ou pelo menos era isso que eu pensava. Fernanda sempre foi uma mulher bonita, cheia de sonhos e ambições, e eu a admirava por sua determinação. Ela falava sobre viajar pelo mundo, conhecer outras culturas, viver experiências que nossa realidade financeira não permitia. Eu via esses sonhos como algo natural, algo que alimentava nossa relação e nos dava a esperança de um futuro melhor. Tudo começou a mudar sutilmente no início daquele ano fatídico. Fernanda passou a ficar mais tempo no computador, alegando que estava pesquisando oportunidades de trabalho online. Eu, ingênuo e confiante, apoiava sua iniciativa, acreditando que ela estava tentando ajudar nossa família a sair da situação financeira difícil. Ela começou a falar sobre um curso de inglês que estava fazendo, sobre pessoas interessantes que havia conhecido em fóruns internacionais. Eu me sentia orgulhoso dela, pensando que minha esposa estava se desenvolvendo, crescendo como pessoa. Os primeiros sinais de alerta apareceram quando Fernanda começou a ser evasiva sobre suas atividades online. Quando eu perguntava sobre o que estava fazendo, ela respondia de forma vaga, mudando rapidamente de assunto. Suas respostas eram sempre genéricas. Estou estudando, conversando com pessoas sobre oportunidades, aprendendo sobre outros países. Eu justificava esse comportamento pensando que ela estava apenas concentrada em seus projetos, que não queria me preocupar com detalhes que eu talvez não entendesse. Gabriel, nosso filho, começou a reclamar que a mãe não brincava mais com ele como antes. Fernanda estava sempre ocupada, sempre com pressa, sempre com a cabeça em outro lugar. Quando eu tentava conversar sobre isso, ela se irritava, dizendo que estava se esforçando para dar um futuro melhor para nossa família. Eu acreditava nela, afinal, que pai não quereria o melhor para seu filho? Que marido não apoiaria os sonhos da esposa? As mudanças comportamentais se intensificaram nos meses seguintes. Fernanda começou a sair mais, alegando que tinha encontros presenciais relacionados ao curso de inglês. Ela voltava para casa falando sobre lugares que visitará, pessoas que conhecera, sempre com um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo quando falava sobre nossa família. Eu me sentia confuso, meio perdido, mas ainda escolhia acreditar que tudo isso era parte de um plano maior que ela tinha para nós. A distância emocional se tornou palpável. Fernanda estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Nossas conversas se limitavam a assuntos práticos, contas para pagar, compromissos de Gabriel, tarefas domésticas. A intimidade que compartilhamos desapareceu gradualmente. Quando eu tentava me aproximar, ela sempre tinha uma desculpa. Estava cansada, preocupada com estudos, com dor de cabeça. Eu me sentia rejeitado, mas me convencia de que era apenas uma fase. Uma noite, encontrei Fernanda chorando no computador. Quando perguntei o que havia acontecido, ela disse que havia recebido uma proposta de trabalho incrível, mas que significaria mudar de país. Meu coração acelerou. Finalmente ela estava compartilhando seus planos comigo. Perguntei sobre detalhes, sobre como isso afetaria nossa família, sobre a possibilidade de irmos todos juntos. Ela me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer, uma mistura de culpa e determinação, e disse que ainda estava pensando sobre tudo. Os dias seguintes foram tensos. Fernanda estava mais distante do que nunca, passando horas ao telefone falando em inglês. Eu conseguia escutar fragmentos de conversas, palavras como lonely, sacrifice, new life. Minha mente começou a trabalhar, conectando pontos que eu havia ignorado por meses. O curso de inglês, as saídas misteriosas, a distância emocional, tudo começou a fazer um sentido que eu não queria aceitar. A descoberta da verdade chegou de forma brutal e inesperada. Gabriel adoeceu com febre alta, e eu precisei sair do trabalho para levá-lo ao hospital. Voltei para casa mais cedo do que o habitual e encontrei Fernanda no telefone, falando de forma apaixonada com alguém. Ela não me ouviu chegar. Ouvi ela dizendo, I love you too, e I can't wait to be with you in Australia. Senti o mundo desmoronar ao meu redor. Fiquei parado na porta, segurando Gabriel no colo,
assistindo minha esposa declarar amor para outro homem. Quando ela me viu, empalideceu. Desligou o telefone rapidamente, mas era tarde demais. Perguntei diretamente quem era, e ela tentou negar, inventar uma explicação. Mas eu já sabia. Pressionei por respostas, e ela finalmente confessou que havia se apaixonado por um homem que conhecera online, que vivia na Austrália. Disse que não havia planejado, que simplesmente aconteceu, que ela não conseguia mais viver uma mentira. A desilusão foi devastadora. Sentei na cama, ainda com Gabriel nos braços, e tentei processar tudo. Fernanda tentou explicar, justificar. Disse que me amava, mas que não estava mais apaixonada, que precisava seguir seu coração. Perguntei sobre Gabriel, sobre nossa família, sobre tudo que havíamos construído juntos. Ela chorou. Disse que era a decisão mais difícil da vida dela, mas que já havia tomado sua decisão. Nos dias seguintes, a atmosfera em casa era insuportável. Fernanda preparava sua partida enquanto eu tentava entender como havia sido tão cego. Revisava nossa relação, buscando sinais que havia ignorado, questionando cada conversa, cada gesto, cada momento de distanciamento. A culpa me consumia. Como eu não havia percebido, como havia falhado como marido, como havia permitido que minha família se desintegrasse. Gabriel, mesmo sendo tão pequeno, percebia que algo estava errado. Perguntava por que a mamãe estava guardando as roupas, por que ela chorava tanto, por que o papai estava triste. Eu não sabia como explicar para uma criança de 4 anos que sua mãe estava nos abandonando por um homem que conhecera pela internet. A decisão de Fernanda de partir foi firme e irreversível. Ela tentou justificar, dizendo que estava sufocando, que precisava viver, que não podia desperdiçar a chance de ser feliz. Falou sobre oportunidades na Austrália, sobre um futuro brilhante que a aguardava. Perguntei se ela levaria Gabriel, e ela disse que seria melhor ele ficar comigo, que ela não poderia cuidar dele adequadamente durante a transição para uma nova vida. O dia da partida chegou como uma tempestade inevitável. Fernanda fez as malas, beijou Gabriel, que chorou sem entender o que estava acontecendo, e me disse que me perdoasse, que ela precisava fazer isso, que não conseguia mais viver uma vida que não era verdadeiramente dela. Assisti pela janela enquanto ela entrava no táxi, carregando 2 malas e deixando para trás 12 anos de história. Ficamos sozinhos, Gabriel e eu. Nos primeiros meses, foi uma luta diária. Eu trabalhava, cuidava da casa, tentava ser pai e mãe ao mesmo tempo. Gabriel perguntava constantemente quando a mamãe voltaria, e eu não sabia o que responder. Dizia que ela estava viajando, que precisava trabalhar longe. Gradualmente ele parou de perguntar. Aprendi a ser autossuficiente de maneira forçada. Cozinhar, limpar, ajudar com lição de casa, lidar com birras, consolá-lo quando sentia falta da mãe. Cada tarefa era um desafio. Cada dia uma vitória pequena. Lentamente, fomos criando nossa própria rotina, nossa própria dinâmica. Gabriel se tornou meu companheiro, minha razão para continuar. Os anos passaram e construímos uma vida estável. Mudei de emprego, consegui uma renda melhor, compramos uma casa maior. Gabriel cresceu como um menino forte e independente, que aprendeu cedo que podia contar apenas comigo. Raramente falávamos sobre Fernanda. Ela se tornou uma figura distante, quase mítica em nossas vidas. 8 anos depois, o telefone tocou uma manhã de sábado. Era Fernanda. Minha primeira reação foi de choque, depois raiva, depois uma mistura confusa de sentimentos. Ela estava de volta ao Brasil, queria nos ver. Disse que havia cometido um erro terrível, que o relacionamento na Austrália havia se tornado abusivo, que ela havia sofrido muito. Pediu perdão, disse que queria tentar reconquistar o filho, que nunca havia parado de pensar em nós. Concordei em encontrá-la, principalmente por Gabriel. Ela estava diferente, mais velha, com marcas que não estavam lá antes. Chorou muito, pediu perdão inúmeras vezes, tentou explicar os anos que passou longe. Disse que havia sido ingênua, que o homem que ela pensava que amava havia se mostrado controlador e violento, que ela havia perdido tudo o que realmente importava. Gabriel, agora com 12 anos, a olhou com frieza. Quando ela tentou abraçá-lo, ele se afastou. Disse que não precisava dela, que já tinha uma família, que ela havia escolhido partir e que agora era tarde demais. Fernanda ficou destroçada, mas eu senti orgulho da maturidade do meu filho.
Perdoei, Fernanda, porque guardar rancor só me machucava. Mas deixei claro que não haveria volta, que ela havia feito sua escolha anos atrás e que agora tínhamos que viver com as consequências. Ela tentou argumentar, falar sobre segundas chances, sobre família, mas eu havia aprendido que família são as pessoas que ficam, que lutam juntas, que não abandonam quando as coisas ficam difíceis. Fernanda partiu novamente, desta vez carregando o peso do arrependimento. Gabriel e eu seguimos nossa vida, mais unidos do que nunca. Eu havia aprendido que o amor verdadeiro não é apenas sentimento, é escolha, é compromisso, é estar presente nos momentos difíceis. Aprendi que posso confiar em mim mesmo, que posso criar meu filho sozinho, que posso ser feliz sem depender de ninguém. Hoje, olho para trás e vejo um homem que cresceu, que se tornou mais forte, que aprendeu a valorizar relacionamentos verdadeiros. Gabriel se tornou um jovem incrível, responsável, que entende o valor da lealdade e do compromisso. Nossa história não acabou com um final feliz de conto de fadas, mas com algo mais valioso. A certeza de que podemos superar qualquer coisa juntos. E quem sabe, um dia, quando eu menos esperar, não aparecerá alguém que realmente mereça fazer parte da nossa história? Alguém que entenda que amor é construção diária, não apenas sentimento? Alguém que veja em Gabriel não um obstáculo, mas uma bênção? Só o tempo dirá.